Olá pessoal, tudo bem? Iniciando aqui a gravação de mais uma aula, nossa aula 10 do dia 12 de maio de 2021. Mais uma vez a nossa aula vai ter que ser gravada, não vai poder ser ao vivo, tá pessoal? Infelizmente eu não vou ter condições de estar ao vivo no horário da aula, por isso, mais uma vez, assim, a gente vai fazer gravada, mas não se preocupem, como eu sempre falo, todos à disposição no Teams, no WhatsApp, para tirar dúvidas, né? Sempre procuro postar as aulas antes do horário de aula, para que vocês tenham mais tempo até para assistir. Então, mais uma vez, aula gravada. Na aula passada, a gente falou da unidade 7, né? Teoria do pagamento. E aí restam mais 3 unidades aí para a gente analisar, né? Unidades 8, 9 e 10. Hoje a gente vai analisar, né? Vai estudar a unidade 8, que são as formas especiais de pagamento. E aí as unidades 9 e 10 a gente estuda nas próximas aulas, tá? Não se preocupem também, que pelo que eu estou vendo aqui, talvez seja necessário a gente fazer uma aulazinha extra, eu gravar uma aulazinha extra para vocês para terminar o conteúdo. Se isso for necessário, a gente faz, para poder dar tempo também fazer uma revisão antes da AV2. Eu sempre gosto de fazer uma revisãozinha, mesmo que seja rápida, tá? Então vamos iniciar a aula de hoje. Peguem o material de vocês, a partir do slide 64, que é o slide que inicia a unidade 8, formas especiais de pagamento. Bom, além do pagamento normal que a gente viu, né, o adimplemento normal, existem outras formas de extinguir as obrigações que são chamadas pela doutrina pagamentos especiais ou pagamentos indiretos. Então anotem esses nomes aí, pagamentos especiais ou pagamentos indiretos, ou formas especiais de pagamento. E aí a gente vai ver esses tipos de pagamentos, né, de formas especiais de pagamento. Isso na unidade 8. Nas unidades 9 e 10, a gente vai ver que a extinção da obrigação não significa que houve a satisfação do credor, o pagamento, tá? Mas nessas unidades 7 e 8 a gente está falando de pagamento. Unidade 7, a teoria do pagamento, pagamento, né, ordinário, né, o comum, o adimplemento. E na unidade 8, as formas especiais de pagamento. Unidade 9 e 10, a gente vai falar do inadimplemento e extinção das obrigações, e a gente vai falar também da cessão das obrigações. Tá? Então, vamos para agora a unidade 8, formas especiais de pagamento. Essas formas, pessoal, também são pagamento. Então, satisfazem também o credor de alguma forma. Ok? Só que são modalidades especiais de pagamento. A gente tem aí 8 modalidades. Em algumas a gente vai detalhar mais, outras vocês vão ver que é mais simples, não tem muito mistério, não tem muito o que falar. Tá bom? Então vamos lá, peguem a água de vocês, o café, e vamos começar nossa aula, tá? Começando por consignação em pagamento. Consignação em pagamento, pessoal, é uma forma especial de pagamento que me marcou porque na minha prova da OAB foi a peça processual que a gente tinha que fazer, era uma ação de consignação em pagamento, e eu saí da prova preocupado porque eu tinha convicção de que era uma ação de consignação em pagamento, a prova, mas ao mesmo tempo a insegurança, né, de quando você faz uma prova e de que nunca tinha caído a ação de consignação em pagamento. Né? E na OAB costuma se repetir bastante os tipos de ação que caem, e nunca tinha caído a ação de consignação. Rapaz, será que mudaram logo na minha prova e era realmente a ação de consignação, ou se eu estava doido? Mas enfim, realmente era uma ação de consignação em pagamento, graças a Deus deu tudo certo. Mas vamos lá, consignação em pagamento. O que é essa consignação em pagamento? Pessoal, é um instituto jurídico que é colocado à disposição do devedor para que, diante de um obstáculo criado
pelo credor para o recebimento da dívida, ele exerce o depósito da coisa para poder cumprir a sua obrigação. Peraí, professor, como assim? Como assim? O credor não quer receber, está dificultando o recebimento. Quem é o credor que não quer receber? Bom, pessoal, não é que o credor não queira receber, é que em determinados casos o credor ele pode impor alguma dificuldade no recebimento. E isso vai gerar uma insegurança para o devedor. Por quê? Porque o devedor, enquanto ele não paga, ele não fica sossegado, pelo menos a maioria dos devedores, né, os devedores honestos, não fica sossegado, ele quer pagar as suas dívidas, né? E aí de repente o credor coloca alguma dificuldade para receber, e isso faz com que o devedor corra o risco de ficar em mora, né, em atraso. E aí para ele não ficar em atraso, existe a consignação em pagamento. Ele vai lá, deposita a coisa, normalmente judicialmente, está aqui ó, o pagamento, está à disposição do credor. E aí eu lavo minhas mãos, eu adimpli minha obrigação. Tá? Professor, me dá um exemplo. Vamos lá, um exemplo muito comum é em questão de débitos trabalhistas. Você, como empregador, demite um funcionário, precisar demitir, independente do motivo, sem justa causa, e aí você faz os cálculos dos direitos das verbas rescisórias e está aqui, você tem direito a receber 5 mil reais, 2 mil reais, 3 mil, o que seja. E aí o seu funcionário alega que não vai receber porque acha que está sendo injustiçado e que você deve mais do que isso a ele, então se nega a receber. Você, se for diligente, vai fazer o seguinte, não, peraí, ele está se negando a receber, depois ele vai entrar na justiça e dizer que eu não paguei, eu ainda vou ter, além de pagar as verbas, eu ainda vou ter que pagar uma multa. Então eu vou entrar com ação de consignação em pagamento, depositar judicialmente, pedir para o juiz citá-lo, né, e intimá-lo a receber o valor, porque assim eu fico sossegado. Paguei, está ali à disposição na conta judicial para ele retirar quando ele quiser. Se ele achar que eu devo mais que isso, que ele me cobre judicialmente, porque eu sei que eu não devo. Mas aquele valor ali que eu tenho convicção que eu devo, eu estou depositando. Tá? Isso vale para débitos civis também, certo? Muitas vezes você combina um local de pagamento e aí você vai no local e o credor não aparece para receber. Você pode depositar, né? Consignar em pagamento, está aqui depositado, ele não veio, depois ele vai dizer que eu atrasei o pagamento. Então, para ele não dizer que eu atrasei o pagamento, eu estou consignando em pagamento aqui. Uma forma de pagar sem uma forma de dar uma segurança maior para o devedor. A previsão legal, qual é? Artigos 334 ao 345 do Código Civil. Ele está relacionado a uma obrigação de dar, certo? Uma obrigação de dar. Por quê? Porque numa obrigação de fazer não tem como você consignar a coisa em pagamento, né? Então é uma obrigação de dar um dinheiro ou um objeto. Né? As partes, quem são? É o devedor, que é o consignante, né? Quem vai consignar o pagamento, o credor, que é o consignatário, e o objeto é o consignado. Vejam bem, pessoal, isso é muito, muito importante para que não gere confusão. Vou até mudar aqui para o slide. As partes são devedor consignante e credor consignatário, tá? Não confundam e achem que o credor é consignado. As partes quem são? Consignante e consignado. Não. Consignante e consignatário. Quem é consignado é a coisa, é o objeto. Ok? Então a gente tem o devedor, quem vai fazer a consignação, o credor, que é o consignatário, que vai estar lá à disposição a coisa para ele, e o objeto, que é o consignado. Tá? Que pode ser em dinheiro, pode ser um bem móvel, enfim. Ok? Importante, diferença entre consignação e pagamento e venda por consignação. Por que é que eu gosto de fazer essa diferenciação? Porque é muito comum essa venda por consignação no mercado.
não tem nada a ver com consignação em pagamento, tá? A venda por consignação é um negócio jurídico por meio do qual uma das partes, que é o consignante, transfere ao consignatário bens para que esse consignatário ou venda esses bens ou consuma. Caso esse consignatário não venda os bens ou ainda não consuma, ele restitui ao consignante. Tá? Eu vou fazer uma festa aqui e vou pegar bebidas aqui de um armazém em consignação. O que eu consumir eu vou pagar a ele e o que eu não consumir eu devolvo. Tá? Isso é venda por consignação. Tem empréstimo, né? Também por consignação, enfim. A consignação em pagamento é diferente, é isso que a gente está vendo aqui. Outra observação. Há uma previsão no Código de Processo Civil, entre os artigos 539 e 549, da ação de consignação em pagamento, que ele é um procedimento especial próprio, que foi o que caiu na minha prova da OAB. Tá? E o artigo 335 do Código Civil traz as hipóteses de cabimento da consignação em pagamento. E aí, o que é importante a gente entender? É um rol exemplificativo. Tá? São exemplos de casos em que cabe a ação de consignação em pagamento. Não é um rol taxativo. Tá? Então, vamos lá para esse rol aqui. São 5 hipóteses que traz como exemplos. Tá? 1. A consignação tem lugar. Né? 1. Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Ou seja, muitas vezes o credor vai receber o pagamento, mas não quer assinar recibo, não quer dar quitação. Nesse caso, cabe também consignação em pagamento. Tá? 2. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos, que foi o que eu dei o exemplo. 3. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Ah, professor, como assim for desconhecido o credor? Já eu falo, tá? 4. Se ocorrer dúvidas sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. 5. Se pender litígios sobre o objeto do pagamento. Pessoal, esses 3 últimos incisos são importantes. Por quê? Porque eles podem ocorrer, são até relativamente comuns. Vamos supor que eu seja devedor de uma determinada pessoa, estou devendo, eu tenho uma dívida aí, eu compro um imóvel da pessoa, pago em parcelas e falta uma parcela de 100 mil reais para eu pagar para essa pessoa, que vai vencer amanhã. E aí, hoje, quando eu vou procurar contato com a pessoa, eu fico sabendo que a pessoa veio a falecer, deixando aí 5 herdeiros. E esses herdeiros estão na briga judicialmente, né, pelos bens para ver quem fica com o quê, desse falecido do decujus. Inclusive esse crédito que ele tem a mim faz parte, né, da herança ali, esse crédito que ele tem comigo de 100 mil reais. E aí eu pego e não sei para quem pagar. Por quê? Inciso 5º do artigo 335, pendendo litígio sobre o objeto do pagamento, que é esses 100 mil reais. Ou seja, há dúvida sobre quem deve receber. Eu não sei para quem dos herdeiros eu pago. Isso está dentro também do inciso 4 e do inciso 3, quando fala que o credor é desconhecido. Porque eu não sei para quem eu pago. Como é que eu faço? A dívida vence amanhã e está pendendo litígio aí. O que é que eu faço? Eu posso entrar no processo que está rolando de inventário, ou mesmo com ação de consignação em pagamento, ou com incidente dentro do processo, e aí essa questão processual vocês vão ver em procedimentos especiais, tá? Mas eu vou entrar dentro desse processo, pagar os 100 mil reais, depositar numa conta judicial e dizer, tá aqui, ó, 100 mil reais. Vocês que briguem para quem vai ficar com esse valor, mas eu estou pagando o que eu devo. Por quê? Porque isso evita de eu estar em mora. É um direito do devedor, isso, consignar em pagamento. Eu não posso ficar esperando de braços cruzados decidirem quem é que recebe para depois virem me cobrar multa, juros, por eu não ter pago no momento correto. Tá? Então é importante aí essas hipóteses de cabimento do artigo 335. E aí, pessoal, importante,
Não necessariamente precisa ter uma ação judicial discutindo quem é que deve receber, tá? Pode ser uma discussão que ainda não foi judicializada. Eu estou devendo a uma determinada sociedade R$100.000, e aí os sócios se separam ali, há uma cisão da sociedade, aí eu não sei para qual sociedade eu pago. Eu posso depositar, mandar citar as duas novas sociedades e dizer, eu depositei, decidam aí quem vai receber esse crédito, mesmo sem ter processo judicial, tá? Então, é importante aí esse desculpa, essas hipóteses aí da consignação em pagamento, esses casos de consignação em pagamento, tá? Porque é relativamente comum você ter dúvida, né, para quem se deve pagar isso aí, para o devedor se resguardar, melhor que seja consignado em pagamento. Manda citar quem são os possíveis credores e eles que briguem aí para ver quem recebe, tá bom? Mas vamos lá, continuando. Possibilidade de levantamento da consignação, né, do depósito pelo devedor. Quando é que o devedor, após o depósito, né, vamos lá, o devedor vai lá e deposita o valor. Após esse depósito, o próprio devedor, ele pode ir lá levantar esse depósito, não, me arrependi, vou pegar de volta. Tá? Ele pode. Há possibilidade, tá, pessoal? Há possibilidade. E aí eu listei aí A, B e C, essas possibilidades, essas três possibilidades. Primeiro, artigo 338, antes da aceitação ou impugnação do depósito. Ou seja, depositei. Antes do credor aceitar, eu vou lá e pego de volta. Depositei enganado, enfim. Artigo 338. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não impugnar esse depósito, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas, custas processuais, enfim, e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito. Ou seja, se ele levantar, ele não vai ter pago ainda a dívida, né? Após a aceitação ou impugnação do depósito pelo credor, ou seja, depois que o credor aceita esse depósito ou impugna esse depósito, ele pode levantar artigo 340. O credor que depois de contestar a lide ou aceitar o depósito, aquecer no levantamento, perderá a preferência e a garantia que lhe competia com respeito à coisa consignada, ficando para logo desobrigados os codevedores e fiadores que não tenham anuído. Ou seja, após a aceitação ou impugnação do depósito pelo credor, o próprio credor pode anuir nesse levantamento pelo devedor, que é difícil acontecer, tá? Se ele está aceitando o depósito, por que ele vai permitir que o devedor levante, né? Mas é possível, né? É possível sim. E a terceira possibilidade, artigo 339, após julgado procedente o depósito. Julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, senão de acordo com os outros devedores e fiadores, a não ser que os outros devedores e fiadores concordem. Se houverem outros devedores e fiadores e o credor consentir, ele pode levantar esse depósito mesmo depois da aceitação de julgado procedente o depósito, que também é muito difícil visualizar, tá? Mas é importante que a gente saiba das possibilidades. Outra pergunta que se faz: e quando a coisa devida é um imóvel, como é que se deposita um imóvel? Eu estou devendo um apartamento. Como é que eu vou depositar o apartamento? Artigo 341, pessoal. Diz o seguinte: se a coisa devida for um imóvel, ou corpo certo que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la sob pena de ser depositado. Ou seja, ele pode citar para vir receber a coisa. Seria um depósito fictício, né? Porque é um bem imóvel. Então, fica à disposição do credor aquela coisa. Ok?
E aí eu trouxe alguns pontos para a gente ir vendo, tá? Porque a gente não vai lendo artigo por artigo. Caso a obrigação seja de dar coisa incerta e a escolha cabe ao credor, como é que o devedor pode depositar a coisa? Lembrem da obrigação de dar coisa incerta, né? E aí a escolha dessa coisa cabe ao credor. Como é que o devedor vai depositar se a escolha cabe ao credor? Artigo 342. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob combinação de perder o direito e de ser depositada a coisa que o devedor escolheu. Ou seja, se ele não for escolher, o devedor pode escolher e depositar, tá? A coisa. Despesas com o depósito. As despesas, quando julgado procedente, correm por conta do credor e, quando improcedente, do devedor. É quem perde a ação paga as despesas, tá, pessoal? Como sempre. Devedor de obrigação litigiosa. A gente já deu o exemplo, né? Artigo 344. Devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas se pagar qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento. Importantíssimo esse artigo 344, tá, pessoal? Por que é importante? Eu dei aquele exemplo, ó, eu estou devendo 100 mil reais e aí o meu credor vem a falecer e existe um litígio sobre quem vai receber esses 100 mil reais. Eu sei do litígio, eu sei que 3 pessoas estão brigando, 5 pessoas estão brigando aí por esse valor. Só que mesmo assim eu pego e pago esses 100 mil para uma delas, mesmo sabendo que está em litígio. Nesse caso, eu corro o risco dessa pessoa perder e eu ter que pagar de novo esses 100 mil reais para a pessoa que vencer. Lógico, eu vou poder ir lá para a pessoa que eu paguei e pedir o dinheiro de volta, mas eu estou correndo o risco de repente ela não me pagar e eu não conseguir recuperar e ter que pagar do mesmo jeito a outra pessoa. Por quê? Porque quem paga mal, paga 2 vezes. Ok? Atenção para esse artigo 344, importantíssimo. E o 345, para a gente finalizar aqui, pelo menos essa parte de consignação em pagamento, o artigo 345 fala da consignação de iniciativa do credor. Ou seja, o artigo 345 fala de uma exceção à regra. Normalmente, quem dá início à consignação de pagamento, a iniciativa é do devedor. Ele vai lá e deposita o valor. Mas o 345 diz que o credor ele pode dar início, ele pode ter a iniciativa na consignação. Como? Se ele não tem nada para depositar, né? Mas vamos lá. 345. Se a dívida se vencer pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação. Nesse mesmo caso que eu falei, 3 pessoas estão brigando para quem vai ficar com esse crédito, né? Essa dívida, né, que eu estou devendo 100 mil reais. E aí eu sei que está em litígio e aí simplesmente não pago. Não, eu vou esperar. Não tenho essa diligência de pagar. Vou esperar aí, quem ganhar aí eu pago. E por enquanto eu não vou pagar nada. Qualquer um dos 3 pode requerer essa consignação. Mandar me intimar e dizer, ó, deposite aqui o valor judicialmente. Por quê? Porque o pagamento tem que ser feito na data tal, então na data tal pague. Ele pode fazer isso quando a dívida vence. Que quando terminar o processo, quem vencer vai receber esse valor. Por quê? Porque vai correr juros, vai correr, correção. Então, eles podem fazer isso. Eles não podem cobrar e querer que o devedor pague para ele. Mas depositar, consignar em pagamento, pode. Por isso que se diz que é uma consignação de iniciativa do credor. Tá? Não que ele vá depositar algo, mas ele vai pedir para intimar, requerer que seja intimado o devedor para que ele faça a consignação. Então a iniciativa é dele. Né? Não é que a consignação é feita por ele, a iniciativa é dele, do credor. Ou do pretenso credor. Tá? Então esses são os principais pontos da consignação em pagamento. E aí a gente vai para outra forma especial de pagamento, que é o pagamento com subrogação.
pagamento... Primeiro, pessoal, só para que fique claro, subrogar é subrogar-se é substituir uma coisa por outra. Ou seja, colocar uma coisa no lugar da coisa primitiva. Né? E essa nova coisa vai ter os mesmos ônus e os mesmos atributos da coisa antiga. Por isso que fala, subroga-se no direito de não sei quem, enfim. Quando se fala isso, subrogar é substituir uma coisa por outra. Então, quando se fala em substituir não uma coisa, mas uma pessoa por outra, tendo esta pessoa os mesmos direitos e as mesmas ações daquela pessoa antiga, vai haver uma subrogação pessoal. Na subrogação pessoal ativa, a gente troca o credor. Ou seja, o que se percebe é que não há uma extinção da obrigação, só sendo trocado o credor. Uma terceira pessoa passa a ser o credor da relação jurídica obrigacional. Tá? Não confundam subrogação com cessão de crédito. Na cessão de crédito, a transferência ocorre sem que a dívida tenha sido paga. A subrogação pressupõe o pagamento. Tá? A gente tem a subrogação legal, que são as hipóteses de pagamento feitas por terceiro interessado, o qual irá se subrogar na posição do credor. E também é possível a subrogação do terceiro interessado que paga a dívida pela qual podia ser responsabilizado. Tá? A gente falou sobre isso, sobre esse pagamento feito por terceiro. Então a gente tem a subrogação legal, artigo 346, subrogação convencional, 347. E tem as hipóteses de subrogação parcial, que é o 350 e o 351. E a gente tem os efeitos da subrogação, que é o liberatório, a extinção do débito em relação ao credor original, e translativo, a transferência da relação obrigacional para um novo credor. Ok? Então, como dito, só vai ser trocado o credor, não há uma extinção da obrigação. Ok? A gente leu, eu não vou ler esses artigos 346 e 347, que a gente já leu quando a gente viu aquela parte no pagamento, na teoria do pagamento, de a quem se deve pagar e quem deve pagar. Né? A gente viu que o terceiro pode pagar e há subrogação. Então, o pagamento com subrogação é isso. Quando o terceiro interessado, por exemplo, paga a dívida de alguém, há um pagamento com uma subrogação, troca-se o credor ali. Né? O devedor passa a deixar de pagar de dever ao credor para dever àquele terceiro interessado que pagou a dívida dele e passou a ser o seu credor. Subrogou nos direitos do credor. Ok? Esse é o caso. Esse é o pagamento com subrogação. Tá? Deem uma lida depois nos artigos 346, 347, 350 e 351, principalmente. Ok? Não tem muito mistério essa questão do pagamento com subrogação. Tá? É um pagamento normal, só que troca-se um credor por outro. E aí, como a gente está fazendo com essas aulas gravadas, eu vou dar um intervalozinho aqui para a gravação, para o arquivo não ficar muito grande. Normalmente eu faço meia hora, cada meia hora mais ou menos, para o arquivo não ficar muito grande. E volto para a gente continuar nossa aula, ok? Então eu vou parando a gravação, até já já.